O Senhor, Ele gosta de ouvir a sua voz. O Senhor gosta de falar, ouvir. Para Ele poder falar com você, Ele tem que te ouvir. Se você não fala às escondidas, vale. No banheiro, vale. Em qualquer lugar, vale. O Senhor te faz presente em qualquer lugar. Ah, mas no banheiro de marido não pode usar, não sei o que é. Satanás está louco, você quiser um sabonete, bate a cabeça e morre. Só isso. Se o Senhor não estiver lá para te proteger, quem vai te proteger? Satanás não escolhe lugar, não. Qualquer lugar. Está louco para tomar um banho lá e tropeça e cai e morre. Então, o Senhor se faz presente. Não existe nada oculto do Senhor. Nada. Nem dentro, nem fora de nós. Nem por dentro, nem por fora. Ele conhece todas as doenças. Ele conhece todo o nosso coração. Ele conhece tudo que nós precisamos. Lembre-se, para cura e libertação interior e cura espiritual do corpo é abastecimento do Espírito Santo. Abastecendo com o Espírito Santo vai haver, e Deus vai te curar, porque o Senhor quer servos bons e servo inteiro. Não quer um servo doente. Como você vai levar um testemunho ou falar para alguém que vai ser curado se você está doente? Então, o Senhor vai curando você para você falar: eu fui curado em nome de Jesus, porque eu busquei a palavra de salvação. Eu busquei a palavra de salvação. Quem dá a palavra de salvação é somente Jesus Cristo. O Evangelho de salvação, somente Jesus Cristo. Não fiquem vivendo antes de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Para nós que é cristão, nós estamos, existe antes de Cristo e em Cristo. Depois de Cristo não existe. Nós estamos presentes no Senhor, nós estamos em Cristo. Antes de Cristo e em Cristo. Só isso para o cristão. Para o estudioso é antes de Cristo e depois de Cristo. Não, nós somos em Cristo. Totalmente diferente. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. A não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Um fala em dom de língua, o outro traduz. O outro não sabe nem o que está traduzindo. O Senhor vai utilizar a pessoa também. Um fala em línguas, o outro traduz. O Senhor vai dando a mensagem do que ele está falando. Ou ele pode falar e traduzir também. Ele fala em línguas e já dá a tradução na hora do que ele está falando. Lembre-se, é sempre particular com Deus, dom de língua. Você pode orar para você ou orar para qualquer pessoa. Você não sabe para quem você está orando. O Senhor vai puxar no fundo do seu coração aquilo que está te atormentando, aquilo que está te perseguindo, aquilo que está te moendo, e vai começar a falar em línguas. Através dos seus lábios você vai se soltando, aquilo lá vai sair tudo. Todo esse peso vai sair tudo, você falando em línguas. Pede para Deus que Ele vai te ensinar. Mas não fica pensando que está ficando louco, não, porque quando eu comecei a falar em línguas eu achava que eu estava ficando doido. Eu pensei, quando o Senhor me ensinou, eu nem sabia o que era isso, nem imaginava, eu estava na cozinha, aí começou a falar muito forte com o Senhor. Aí eu pensei até que era um extraterrestre que estava aí em mim, falando muito forte. Eu não ia para a igreja, Aí eu falei, eita, agora morri. Me pegaram e eu estou sabendo. E o Senhor falando fortemente, depois o Espírito Santo foi traduzindo tudo o que Ele disse. Foi maravilhoso, experiência com Deus maravilhosa, que todos nós podemos ter uma experiência com Deus. Muitas vezes, quem estava conversando ontem, existem pessoas que têm muita experiência muito forte com Deus, só que o Senhor vai capacitando as pessoas para que elas entendam essas experiências fortes com Deus, para o dia que ela cair numa cilada com o inimigo, ela saiba como sair dessa própria cilada. Ela vai viver uma situação com Deus onde o inimigo sempre vai querer catar vocês. Não adianta falar que o liberto, não tem como. Porque quanto mais nós buscamos, mais perseguidos nós somos. Mas isso passa. Depois de um tempo, essa perseguição passa. No começo é tribulado, mas depois o Senhor vai se encaixando. Ele vai ajeitando, porque você vai fortalecendo.
Sentiu algo errado? Manda embora. Não espere acontecer para depois orar. Oração do servo é sempre antes de acontecer. Você vai sentir, alguém vai te revelar, alguma coisa vai acontecer. Então você já ora em cima, para que não ore depois que acontecer. Orar depois que acontecer não vai resolver muito problema. Ore antes. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? Nenhum. Chegar aqui e fazer um culto de língua estranha, ninguém vai entender nada. Simplesmente, mas eu digo que mesmo em língua estranha a pessoa sente a presença do Espírito Santo de Deus, mesmo em línguas estranhas. Mas para o Senhor, línguas estranhas é um particular, mas tem que ser dom da revelação da palavra. Seria para vocês o dom espiritual, buscar mais e deixar o Senhor agir dentro de vocês. Como que eu faço isso, Gilmar? Só vir e escutar a palavra. O abastecimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa é só escutar a palavra de Deus. Não precisa dar nada para Deus, nada em troca. O que o mundo não faz é isso que vocês estão fazendo, ficar sentado ouvindo a palavra de Deus. Um quer dar dinheiro, quer dar carro, quer dar apartamento. Isso aí não vai ajudar ninguém, nem levar ninguém para o céu. Muito pelo contrário, Deus abençoou o Satanás dentro da igreja. Deus abençoou para você abençoe outras pessoas. Mas precisa de uma ajuda na igreja. Ajuda dentro de uma casa de oração é espontânea e à vontade. Ajude do jeito que vocês quiserem. Lembre-se e coloque na cabeça de vocês: não adianta dar algo pensando que Deus está vendo. Não adianta. Você tem que esquecer o dar para receber. Tem que dar. Não é você fazer um favor para uma pessoa, tudo bem, Deus fez um favor, esquece. Infelizmente as pessoas já fazem um favor pensando já, o dia que eu precisar, que ali eu já fiz um favor, eu vou pegar. É a mesma coisa que as pessoas que buscam o lado errado da vida, o lado satânico. Dá dinheiro para fazer as oferendas de negócios para Satanás, achando que está pago. Você acha que um ser humano que é um ser humano, que faz um favor para outro, pensa em algo para receber? Imagina Satanás, ele fala assim: na minha hora eu te pego. Você pediu isso? Eu te dei. Você pediu um carro? Eu te dei um carro. Não tem problema não, você me deve. Acabou. Simples. Na hora que ele vem, ele vai pegar. E a pessoa vai responder o quê? Você pediu, não pediu? Se oferecer, se ofertou, para quê? Existem pessoas que se ofertam para Satanás para ter dinheiro, carro, presença, fama, esses negócios tudo. Mas tudo tem um preço. Na hora do julgamento vai ter um preço muito pesado em cima disso. Porque, primeiramente, acreditou em quem? Em Satanás, não acreditou em Deus. Quem acredita em Deus, espera pacientemente, deixa Deus agir, põe na mão do Senhor e o Senhor vai agir. Não fique ansioso para algo que está para acontecer. Deus me prometeu tal coisa, tudo bem? Prometeu, esquece. Que na hora certa vai acontecer. Quanto mais a gente espera ansioso, mais demora. Porque fica gravando, mais demora. Se você esquece aquela parte ali, o Senhor vai agir. Depois passa um mês, 2 meses, o Senhor me prometeu e me deu. Eu tinha até esquecido disso. Aí aparece na sua mão, porque foi Deus que te deu, simplesmente porque você não ficou esperando isso daí. Porque o Senhor, para trabalhar em Ele mexe com a família inteira. Para Ele trabalhar com uma pessoa ou uma situação, Ele mexe na família inteira. Ele não mexe só em um. Ele não mexe só na pessoa que busca. Ele mexe em toda a família. Tudo aquilo que está fazendo hoje em dia, que estão fazendo uma companhia contra vocês, simpatia, preparando algo, dando flecha contra vocês, flecha do inimigo, buscando a Deus, isso daí tudo o Senhor já está mexendo em todos, sem exceção, para que não chegue num certo dele. Não chegue e não chega. Buscando o Senhor, não existe nada que chegue a você. Mas eu estou sentindo, você está sentindo aquilo que foi dito. Ora, sentiu algo errado? Ora. Está doendo minha perna? Ora. Está doendo minha cabeça? Ora. Nada acontece, nada é por acaso, nada no mundo é por acaso. Não existe, por acaso não existe na vida de um cristão. Nada no mundo. Eu estou meio avoado. Ora, isso daí é de Deus. Ser um servo tem que estar firme na palavra, firme no corpo, firme no coração.
coração naquilo que ele faz, em tudo que ele faz. Ah, estou vendo muita coisa errada, tira. Ah, estou vendo, tira. Vai eliminando tudo que vocês estão fazendo errado. É difícil? É difícil. Vai me falar que é fácil. Coisa que é fácil é complicada. Quando as coisas estão muito fácil, o inimigo está escondido. Cuidado, quando está muito fácil, o inimigo está escondido. É devagarzinho. Vai lutando sem parar. É difícil, escuta muita besteira, vai eliminando da onde está vindo essas besteiras. Isso daí nada mais é, por exemplo, funk, esses negócios tudo aí, é tudo pregação satânica. Isso daí entra onde? No coração. E depende do tempo, aí as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão fazendo tudo aquilo que foi pregado na cabeça dela. Nada mais que um exemplo de danças sensuais. Danças sensuais, porque as meninas se desvalorizam sem saber. E os homens também. Existe prostituto e prostituta. Prostituta e prostituto. Tanto um quanto o outro. Os dois se valorizam. Aquele homem é uma mulher, vou namorar com ele. Vou nada. Aquela mulher lá, que estava lá no funk. Eu falei, não, funk, para. Vou procurar o melhor, né? Vou procurar uma que qualquer um lá. Ah, mas você está dizendo que lá no funk qualquer um, lá é usado. Não adianta falar que não. E Satanás usa, enrola e leva para onde? Para dentro de casa. Fica desvalorizada na rua, na escola, para buscar emprego, trabalho também já tem uma fama grande e também dentro de casa fica mal visto. Não adianta falar, minha filha foi para gente, vai curtir o funkinho, vai lá, bota o shortinho, vai uma raladinha lá, vai. E aí? Totalmente desvalorizado o próprio ser humano. Isso cai na cilada de Satanás. Isso é cilada. Isso é o fim dos tempos. Lembre que nós estamos no fim dos tempos. Tudo isso é bíblico. Tudo isso está para acontecer. Isso vai ficar pior que Sodoma e Gomorra. Pior que Sodoma e Gomorra. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Por exemplo, existe da voz humana, existem os instrumentos musicais também, como a flauta e a harpa e outros. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Exemplo, pega o instrumento, você sabe que o instrumento, pega o violão. Se você toca suave, você vai saber que já vai se tornar o quê? Um hino. Só de ouvir, você vai meditar. É automático. Você vai meditar. Se pegar um forró, aquele espancadão, então aquilo ali vai deixar o corpo agitado. O próprio som deixa o corpo agitado. O som, o espírito mal entra dentro da pessoa, a pessoa fica agitada. Na paz, na harpa, no som de Deus, ele fica plano. Ele vai meditar na mente, aí vai cair no coração. No som pesado, esses daí que passam aí, essa altura toda, chega até incomodar. Por quê? Entra o quê? Dentro da mente, o corpo fica agitado. Passa um som do mundo na rua aqui, cantando essas coisas do mundo, você decora na hora. É na hora que você decora. Coisa do mundo vai decorar na hora. Coisa de Deus você não consegue decorar na hora. A não ser que seja inspirado pelo Espírito Santo. Aí sim, você escuta uma vez, aí você grava. De repente você escutou uma vez quando era pequeno, escutou uma vez numa igreja lá por 20 anos atrás, 10 anos atrás, aquilo ficou dentro de você para ser usado para Deus e por Deus através de você. Então devemos eliminar a parte pesada do mundo, mas para ele. E eu olhando o lado particular, Jesus também foi numa festa. A festa de Canaã. Jesus foi na festa de Canaã. Lá tinha som, só que não tinha som pesado, porque o Senhor sabia onde que ele ia. Ele sabia onde que ele ia. Então nós devemos também, através do discernimento do Senhor, sabermos o que festa nós vamos, se aquilo que está sendo escutado lá vai ser bom para você ou não. Se estiver ruim, vai embora. Não tem nada para você ficar escutando pregação do bicho, não. Isso vai incomodar, vai te agitar o corpo.
isso daí não é de Deus, e você vai sentir incomodado. Aquilo que está no Espírito já vai começar a sentir incomodado com as músicas do mundo. Aí você vai querer o quê? Paz. Você vai buscar o quê? Um louvor, uma letra que edifica, algo que te alimenta espiritualmente, conversar com Deus, e Deus te dando uma resposta através de uma letra de uma música. Isso daí já é intimidade com Deus. Você foge do mundo e vai entrando na parte espiritual. E uma pessoa que tiver um problema de tal com a família a respeito de vamos supor, dessas músicas do mundo, você tem como resolver e chegar nela. Eu preciso saber o que falar. Vai ter que ser devagar. Fala com as pessoas do mundo, você tem que falar devagar, senão você espanta elas e elas fazem que ficou doido de vez. Não tem problema. Todos cristãos, todos aqueles que servem Jesus Cristo são doidos. Todos são e tem que ser doido por Jesus. Porque não pode aceitar o que o mundo está oferecendo, principalmente para as nossas crianças hoje em dia. Se está assim, imagina se ele tiver 18 anos. Maria, vai estar todo mundo pelado fazendo sexo no meio da rua, de boa, como se fosse normal. Está tão fácil, mas está tão fácil que dá até medo. E tudo que é fácil não é de Deus. Cuidado, a porta é estreita, nós devemos ir pela porta estreita, não porta larga. Cuidado. Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim, também como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de língua estranha não for clara? Mensagem de línguas estranhas não for clara, quer dizer, se não tiver a tradução. Com a tradução vocês vão saber o que fazer. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele também. Um não entende um e o outro não entende o outro, e eu sou estrangeiro para ele também. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Então, que a igreja cresça espiritualmente. O dom da palavra. O dom da palavra. O dom do discernimento da palavra. Dom poderoso. Porque é Deus usando você para dar o discernimento da palavra. Caso contrário, eles vão continuar lendo a Bíblia para você e você falar, eu sei ler. Pode falar, não, eu sei que está escrito aí, mas me diz, eu quero saber algo mais. Profundidade da palavra. Aí sim você vai saber se é de Deus ou se é de um estudioso, ou simplesmente alguém que aprendeu na escola uma tradução. Você vai sentir na voz da pessoa e no seu coração. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer, falar e traduzir. Quem me falou, não adianta só falar se não há uma tradução. O Senhor vai falando e vai traduzindo. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato está orando. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato está orando, mas a minha inteligência não tomará parte disso. É algo profundo e espiritual, só oração entre o seu espírito e o próprio Senhor. Só que nesse caso é profundamente profundidade da palavra. Orando em línguas, você e Deus, para uma assembleia, eles não vão entender. Não vai ter, como se não tivesse um sentido. Como se não tivesse sentido. O cara está orando lá dentro, está olhando para quê? De repente, estou mentalizando alguém e começo a orar em línguas. Isso quer dizer que está indo o seu íntimo em oração do Senhor, está colocando as pessoas que você está orando e falando para o Senhor. O que isso quer dizer? Profundamente a palavra. Eu orando em línguas para o Senhor, colocando pessoas na minha mente, eu estou orando para o que está profundamente dentro da pessoa que eu estou orando. É tudo profundo. Eu estou orando por alguém, vamos supor,
em línguas para o Senhor. Só que eu mentalizei, Dona Luísa, comecei a orar em línguas. O Senhor vai pegar o quê? O profundo da Dona Luísa. É o profundo dela que eu não sei, porque eu não sei nada da vida dela. Não sei nada, só que eu orando em línguas, eu orando com o Senhor, mentalizando ela ou alguém, Ele vai direcionar e vai entrar dentro da pessoa. Pode estar aqui em qualquer lugar do mundo. Profundidade da palavra. Vai ser o discernimento, vai ser o íntimo dela com Deus e eu intercedendo. 1, 2, 3, ou como vocês podem interceder por qualquer um também. Colocou, o Senhor começou a esquentar o corpo, começou a falar, pode falar em línguas, não tem problema. Em qualquer lugar, no banheiro, em casa, no quarto, aquele fogo gostoso e deixar o corpo enche e você vai soltando a voz. Aí você vai pensando nas pessoas. Aí vai passando, é que nem um filme, vai passando na sua cabeça. E cada uma que passa rapidinho, você já fez uma oração profunda da pessoa. Isso é maravilhoso e o mistério de Deus. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Inteligência é cantar com o espírito. Pega o violão e dá pancadão no violão. Então, pega o louvor, e dá um pancadão no violão e começa a cantar naturalmente. Ele vai sair o quê? Como se fosse uma seresta que não tem nada a ver com Deus. Se você se solta e deixa o Espírito agir em você, você vai, aquilo que você vai tocar nas suas mãos, ou onde vocês estiverem tocando, quem estiver interessado em tocar, ou uma guitarra, pode ser a guitarra pior guitarra do mundo. Conforme o Espírito vai agir em você, você vai só dando toque suave. E aquela mesma letra que era uma seresta, que não era louvor, ela se torna o quê? Uma oração ao Senhor. Ela se transforma numa oração no pior instrumento que existe. Qualquer um. Você vai tocando suave e vai levando a sua oração, que é um louvor ao Senhor. Ela sai da carne, que era uma seresta, e entra em oração, que é para o Senhor. Ela fica assim, eu estou tocando ruim ou mal, não tem problema. As pessoas vão ouvir de acordo com o que sai do seu coração. É diferente do que você ouve, muito diferente. É maravilhoso, é muito gostoso. Existem pessoas, no caso profundamente, que eu já ouvi, que a pessoa, a cantora, está louvando ao vivo, sem aquele negócio lá, sem nada, cantando, aonde ela para tossir e ainda continua a cantar. A voz não para. O louvor continua, só que ela parou a boca, mas o louvor continua, porque é totalmente espiritual. Isso é profundidade. Aí vai acontecer o que? As pessoas sentem a presença do Senhor no louvor. Você tem que acreditar que o que você faz para Deus é para Deus. Esquece a assembleia, esquece o público, esquece o homem e canta para Deus. Vocês aí na assembleia cantando também. Aí eu não sei cantar. Não tem problema. Porque eu sei cantar nada, eu fico assim, bababá, isso vai cantando, mas é assim que a gente vai. Porque está fazendo o quê? Em oração ao Senhor. E tudo que é para Deus é válido. Tudo que é para Deus é válido. Querido, o Senhor falando, gosta de oração profunda. O Senhor gosta de oração sincera. É sincera, se abre para o Senhor. Ele vai agir, vai acolhendo tudo que você ora e coloca na mão dele. Tudo, é tudo. Aquela lágrima que sai, o Senhor pega. Fala assim, deixa aqui, eu vou ajeitar isso aí para você. Quanto mais você busca, mais o cerco aperta, porque o Senhor vai te mostrar o que está acontecendo. Porque se nós estamos no mundo, como nós vamos orar porque nós estamos no mundo? E se nós não sabemos o que, ou para quê, ou quem nós vamos orar? No nosso caso, buscamos o Senhor, as coisas começam a piorar, porque o Senhor mostra ali, está saindo um negócio dali, está saindo outro de lá, outro de lá, outro de lá. E você vai se defender de todos. Aí não vai pegar mais. E quanto mais vai expulsando, mais liberto você vai ficar. Ou seja, aí começa a dar as coisas certas para você. Porque você buscou, você confiou, acreditou que o Senhor é capaz de mudar a sua vida. E isso é muito maravilhoso, porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Orações, eu não sei nem falar, não tem problema. E eu nem falava, nem abria a minha boca, não sabia nem o que eu vou falar para Deus. Eu? Falar o que para Deus? Pecador, tomar um cachaça, discutir o som, bagunçando. Vou falar o que para Deus? Não tem. Aí
o Senhor foi me ensinando a orar. Eu falei, Senhor Jesus, eu estou errando aqui. E sinceridade é sinceridade. Aí eu não vou falar isso para Deus. Como você não vai falar isso para Deus, Deus já sabe. Ele só quer ouvir a sua voz. Simples. Coisa simples. Se fosse para cantar no mundo, que nem estava todo mundo cantando alto, som alto, bagunçando no jogo, você grita, você esperneia, você está nem aí com ninguém. Você solta o grito também, mas para Deus, que é para Deus que deve fazer isso. Muitas vezes as pessoas ficam tímidas ou ficam com medo de achar que os outros vão pensar. No começo também ficava assim, mas agora eu não posso fazer nada. O que nós devemos fazer é levar a palavra àqueles que querem e se eles não querem ouvir, indiretamente também ouvem a palavra. Isso daí fica gravado no coração, não é na mente. Um louvor, uma palavra, uma direta, uma indireta, qualquer coisa que você fala de Deus, a pessoa que está do lado ouve, mesmo que não seja para ela, porque ela precisava ouvir algo. Muitas vezes as coisas não é boa. O Senhor primeiro, Ele dá uma cacetada para depois dar um carinho. O Senhor é maravilhoso nisso. Primeiro Ele faz doer, depois Ele ergue a cabeça. Ele sempre foi assim, pelo menos comigo sempre foi assim. É um crau, depois vem cá. Cachorro, agora vem. Deus é maravilhoso. Não vem, vem cá, você daqui pode fazer o que você quer, pode fazer o que você quer. Não, vai fazer. Tudo tem um preço. Buscando a Deus, tudo tem um preço. E buscando a Deus, o preço é alto. É muito alto. Primeiramente, porque vocês não têm preço. Pai Santo, o que eu vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém? Não vai estar entendendo, não vai ter um final, uma conclusão, uma oração. A oração de agradecimento que você fez, ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falam em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas sem ninguém entender nada. É mais fácil dizer: Jesus, o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz por vocês. Ele foi crucificado, perseguido, até a última gota de sangue saiu do corpo dele. Naquela cruz foi por vocês, para que vocês, quando vocês olharem para os seus sofrimentos, se lembrem que tudo que vocês sofrem, Ele já sofreu. Então, se Ele já sofreu e Ele morreu por você, isso quer dizer, Ele morreu por mim, eu estou sofrendo, então para minha dor está na cruz com Ele. Então eu tenho que buscá-lo para que eu cresça e eu viva com Ele. Aí vocês estão entendendo, o Senhor morreu por vocês, tudo que vocês estão passando Ele já passou, e vocês entregando isso para Ele, você vai se tornar uma pessoa, e você se tornar uma pessoa, você vai ressuscitar em Cristo também. Porque falar em línguas que vocês não entenderem nada. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para se ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a esse povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros. Lábios estrangeiros que o Senhor acabou de explicar para nós aqui na palavra, é que nós falamos que eu não entende. Estrangeiro, pega um americano que ninguém sabe inglês, começa a falar e também sabe português, não vai sair nada. Nada, vai ser nada do nada. Exemplo: falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo
não me dará atenção. O que ele quer dizer que através de pessoas que têm dom de línguas, vocês também podem ter, vocês já seriam tipo assim, como se fosse um batismo. Vamos fazer essa parte, como se tivesse batizado no Espírito Santo. Nem todos que são batizados no Espírito Santo falam em língua também. O que é o batismo no Espírito Santo? Atualmente, 2012, aqui e agora, o batismo do Espírito Santo nada mais é do que você buscar o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo. Jesus diz: eu tenho que ir para o meu Espírito vir, o Espírito Consolador. Então, vocês buscando quem? O Espírito Consolador, vocês estão em Cristo. Vocês estão em Cristo, vocês estão batizados. Não adianta pegar um balde d'água, alguma coisa assim, ou ir lá tomar um banho lá no Rio Jordão, sei lá, no Israel. Eu fui batizado lá, foi a grande coisa. Teve que sair daqui para se batizar? Ainda volta e faz coisa pior, e aí? Porque o verdadeiro batismo está no coração. Vocês batizados no Espírito Santo, primeiro, ouvir, segundo, começar a fazer o que ouve. Deixa eu fazer automaticamente. Mas se eu fizer isso, que os outros vão achar, vocês ignoram os outros. Ignora o mundo. O mundo vai vir contra vocês. Lembre-se, Jesus venceu o mundo. E vocês em Cristo vencem o mundo também. Também é tudo. Não existe, Deus não faz obra pela metade, não. Deus não vai cuidar de uma parte e deixar a outra nunca. Nunca. Ele vai fazer um geral na sua vida. Ele vai dar limpar tudo. Ele vai dar uma geral. Em tudo que é errado na sua vida, Deus vai tirar da sua frente, para que você comece a buscar mais e possa ter uma intimidade com Ele, porque Deus vai te usar. Eu não estou dizendo que Deus quer te usar, presta atenção. Deus vai te usar, Ele vai. Ele falou, Ele vai. Ele falou assim: Deus quer te usar, depende de você. Agora depende mais de você. Uma vez buscando o Senhor, você está na intimidade com o Senhor. O Senhor está te ensinando, o Senhor está te capacitando. Lembre-se, o Senhor não escolhe os capacitados. Sai, vão lá, estuda tudo lá, o Senhor vai cagar aqueles para a faculdade. Nunca, hipótese nenhuma. O Senhor vai capacitar aqueles que buscam Ele. Aí Ele vai te capacitando. Você não vai ter